o planeta Terra. Aí nós temos uma terceira categoria, que é o mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando, o planeta Terra está caminhando. Uma quarta categoria, mundo felizes, e uma quinta categoria, os mundos celestes, onde moram os anjos, né? Então nós temos aí que a evolução do planeta nas diversas categorias dos mundos habitados é o que faz a transição de um planeta para o outro. O espírito Arago, ele é físico e astrônomo, no livro Gênese, ele nos traz uma informação. A Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, independente da má vontade humana. O que ele quis dizer? Que depende de nós ou não, da nossa vontade, o planeta Terra vai evoluir. Ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e vai passar para um mundo de regeneração. Queiramos ou não. Isso faz parte da evolução. Tá? E aí, nós vimos então o mundo de provas e expiações ao nosso planeta Terra. Vamos nos ater a ele. Nós sabemos que existem 5 mundos, mas isso nós vamos estudar uma outra hora. Aqui nós temos o nosso planeta Terra ali, ó. Ele vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E nesses 2 mundos, nesses 2 tipos de mundos, o bem e o mal se misturam. Existe o bem e o mal. Nos mundos felizes, no mundo celeste, já não existe mais o mal. É só o bem. Mas por enquanto, ó, no mundo que nós estamos, que nós vamos habitar futuramente, o bem e o mal se misturam. No mundo de provas e expiações, que é o exato momento do planeta Terra, predomina o mal. Embora exista o bem e o mal, existe uma predominância do mal. E isso nós mesmos podemos ver no nosso cotidiano, né? O que prevalece, o bem ou o mal? O bem existe, mas muitas vezes nem nós mesmos conseguimos fazê-lo, né? Parece que a gente tem uma tendência para o mal. O homem passa por provas para demonstrar que realmente aprendeu. Eu estou dizendo aqui qual a característica do mundo de provas e expiações. Ele passa por provas. Por exemplo, numa encarnação ele vem muito rico, abastado, mas utiliza esse dinheiro de forma errônea. Somente para angariar mais, como falou na mensagem, não se preocupa com a parte espiritual. Não se preocupa com o próximo. O dinheiro dele é só para juntar aqui, onde, segundo Jesus, as traças vão corroer. Não se preocupa com o mundo espiritual. E aí, então, ele vem bastante rico e leva essa vida abastada, não se compraz com o pobre que está jogado na rua, na calçada, com a pessoa desempregada, com a mãe com vários filhos doente. Numa próxima encarnação, ele vem pobre. Numa prova. Para quê? Para aprender a dar valor, para aprender a reconhecer a posição do pobre. Que uma outra vez que vier rico, ele vai sentir o que aquela pessoa passou. Então, a prova da pobreza, muitas vezes, ela vem para que a gente aprenda a condição de ser pobre. E a expiação, Maristela, é diferente? O que significa, então, provas e expiações que tantas pessoas falam quando eu venho nas palestras, escuto? Expiação é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo. Você, mãe, tem um filho. E esse filho está com uma infecção na garganta muito séria. Você vai ao médico, o médico diz, olha, tem que aplicar uma injeção. Porque senão isso vai virar uma infecção, vai para o sangue e pode ocasionar uma coisa pior na saúde dele. O que você faz? Ai, doutor, que injeção? Ah, uma bezetacil, coisa simples, né? Aí você faz o quê? Pega o menino e leva para aplicar. Por que você faz isso? O menino está chorando, ele não quer. Né? Você vai lá no Carlinho, aplica uma injeção. Por que você não faz isso? Você faz isso? Porque você sabe o que é bom para ele. Você, mãe, foi orientada que se não fizer aquilo, terá uma consequência pior. Então você leva e dá a injeção, né? Com ele chorando ou não. A expiação é mais ou menos isso. Você teve aqui uma encarnação, vamos dizer, rica, abastada, e você chega do lado de lá e fala, ah, não, pobre não, eu não volto, eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu não vou. E aí, Deus, que é nosso Pai, está aí na qualidade de mãe do menino doente, ele olha e ele fala, mas é necessário.
Para que você evolua, é necessário que você passe por isso. Aí você diz, mas não vou mesmo. Vai. E vem. Com uma injeção aplicada no filho, nós vimos. A gente vem. A gente reencarna para passar por essa prova. E muitas vezes, né, a gente fica aí, às vezes numa prova onde está ao lado de um marido, fala, não é possível que eu pedi isso, não é? Ou pediu, ou foi-lhe imposto aí uma situação, porque você deveria passar por isso. Então, nós temos que entender, esse é o mundo de provas e expiações, onde nós estamos. E o mundo de regeneração? Então, me fala, porque se eu for habitá-lo, quero saber. Predomina o bem. Ainda existe o bem e o mal lá, mas lá já existe uma predominância do bem. Já existe essa diferença. No nosso mundo ainda predomina o mal. Diminuição do sofrimento. Olha que maravilha. Você quer habitar o mundo de regeneração? Não será necessária a dor. Ele mesmo entende a necessidade de se aproximar de Deus. Olha só, não existe mais aquela obrigação. Ele chega lá no plano espiritual, passa um filminho 3D lá, ele olha, vê aonde errou e fala, eu quero voltar para corrigir meu erro. Não existe mais as expiações. Os dolorosos sofrimentos da expiação. Porque muitas vezes é necessário a gente passar, né? Você percebe que muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e é o que eles falam ali, ó, não será mais necessária a dor. Ele sente necessidade de se aproximar de Deus por ele mesmo. Tem uma história que conta que um rapaz tinha um carro muito valioso, um carro novo, importado. Imagina você, um carro daqueles bastante, né? $1 milhão. E aí você está andando a 200 por hora numa pista e de repente você vê uma pedrada no seu carro. Quando você olha, o menino ainda está fazendo assim com a mão que jogou a pedra. Você abre a porta e desce correndo. Mas você tem um bom coração. E quando você vê o menino segurando a mão, você tem vontade de esganá-lo vendo a porta do seu carro amassada. Ele diz, não faz isso comigo. Eu só fiz isso para que você parasse e visse meu irmão caído da cadeira de roda e me ajudasse a levá-lo até lá em cima no morro, porque ele tem que tomar o remédio, senão ele vai ter um ataque de epilepsia. E você pega, coloca aquela pessoa, aquele paralítico na cadeira e ajuda aquele menino de 10 anos, sobe o morro e leva. Esse moço deixa a pedrada no carro, na porta do carro, muito tempo. Por quê? Para que ele se lembrasse. Se ele estivesse passando devagarzinho ali, por aquele local, como ele tinha um bom coração, ele ia ver o moço caído no chão, ele ia parar. Ia socorrer. Não seria necessário ele levar a pedrada no carro. Mas como ele estava passando muito correndo por aquela via, ele não conseguiu enxergar. Muitas vezes isso acontece com a gente. Nós estamos passando, a mensagem fala lá, nós estamos passando tão correndo pela vida, que de repente a gente leva uma pedrada, né? Em forma de uma doença, em forma de uma situação mais penosa. Para quê? Para a gente se voltar para Deus. Porque nesse momento a gente se volta para Deus. Né? No momento que a gente está passando pela dificuldade, a gente para tudo, né? Mas eu não tenho tempo, eu tenho que levar filho na escola, é trabalho, é isso, é o centro, é a atividade. A hora que acontece alguma coisa, a gente acha tempo, né? Então é mais ou menos isso. Lá não vai ser necessário no mundo de regeneração. A gente mesmo vai parar e falar, peraí, estou saindo do trilho. Então nós vamos ver, deverá ocorrer então, nessa transição planetária, mudanças no globo terrestre, tanto na parte material, na parte física do planeta, quanto na parte moral, para a concretização da transição. Mas, obviamente, que a modificação maior no planeta Terra será na parte moral. Nós já estamos vendo isso. Na parte física, por exemplo, nós não estamos vendo aí muitos maremotos, terremotos. Você fala, gente, eu nunca vi tanto tsunami, nem tinha isso, né? Nunca vi tanta coisa. Por quê? Porque tem que haver uma reestruturação no planeta, na parte física. Como já houve anteriormente, algumas cidades foram submersas, né? Depois a água vai para lá, surge novamente, né? Obviamente, para
adequar determinadas civilizações, para moldar o planeta, tá? Tudo isso é um plano espiritual, um projeto espiritual que ocorre, tá? E mesmo assim, essa parte física que está vendo essas mudanças, ainda assim desenvolve uma parte moral. Alavanca ainda a parte moral. Por quê? Quando a gente vê o que acontece, essas catástrofes lá fora, em outros lugares, a gente se condói com eles, não fica? Não fica, a gente não fica entristecido? Muitas vezes a gente chega até a mandar produtos para lá. Não desenvolve a solidariedade, a fraternidade. Mesmo essa parte física do planeta, essas modificações físicas, ainda assim, elas ajudam na modificação moral, né? A gente nem sabe quem é aquele povo, nunca vi, não sei nem onde fica. Mas eu vejo aquilo na televisão, eu faço uma oração por eles, não é assim? A gente fica, meu Deus, a família que perdeu aqueles filhos, perdeu todo mundo, não é? Então você vê, ainda assim, a mudança na parte física ajuda, é a mudança na parte moral, a gente se melhorar. Tudo bem, mas nós vamos nos ater ao que fala da parte moral, que essa é a principal. Na Gênesis, ainda no capítulo 3, diz assim, ó, chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e o homem sente necessidade de mudar de caminho. Não é isso que nós estamos sentindo? A gente está percebendo que a coisa tomou um limite, que tem que mudar de rumo, não é? Tem que mudar de rumo, isso não pode continuar. Não é isso que a gente entende? Olha lá, na Gênesis. Eu grifei ali o homem sente necessidade de mudar de caminho, porque eu acredito que nós mulheres estamos no caminho certo, viu? Porque só fala do homem, né? Tô achando que, né? Tá achando, né? Tá bom. Somos todos nós temos que mudar de caminho, tá? Então vamos lá, vamos ver se tem alguns sinais que nós estamos mudando de caminho mesmo? Vamos ver se nós estamos, olha lá. Algumas em relação às transformações morais para melhor. Vamos ver. Antigamente nós tínhamos um preconceito acirrado. Não tinha? Tanto é que os negros eram escravos. Hã? Imagina, se determinava as posições pela cor, pela raça. Não tinha? Nossa, de primeiro, imagina que um brasileiro, não era assim? Era diferente. As raças nem se uniam. Hã? Não existia um preconceito grande de raça e de cor? Hoje a gente não está vendo mais. Existe o preconceito? Ah, existe, ainda existe, mas com uma menor proporção, não tem? Bem menor proporção. Estamos evoluindo ou não? Estamos. Surgimento de instituições protetoras, ONGs, organizações não governamentais, sem fim lucrativo. As pessoas se unem em defesa dos animais, se unem em defesa da Mata Atlântica, se unem em defesa dos idosos, não é assim? Olha como que nós já evoluímos. Antigamente, lá atrás, imagina, você ia se preocupar com os animaizinhos de rua, com a Mata Atlântica, se ela ia existir ou não, lá na frente, não é? Eu nem sabia quanto tempo você ia durar, para que você ia se preocupar? Olha como nós mudamos. Conclaves universais para instalar a paz. De primeiro era assim, um guerreava com o outro, metade já se unia aqui, metade do lado de lá. Era assim, né? Que nem a torcida do Corinthians e do Palmeiras, né? Jogava outro time, você já torce contra. Não quer nem saber que time que é, mas, né? Então, é mais ou menos por aí. Hoje, não. Hoje é diferente. Eles já se unem para ir lá proclamar a paz, né? Já tem a ONU que faz a reunião dos países para ir lá ajudar, colocar paz lá no Oriente Médio, não é assim? Hoje já está bem diferente. Conscientização da salvação do planeta. Por exemplo, lixo reciclável. Isso é coisa recente, mas mudamos, não é? Hoje a gente já está aí fazendo uma separação, se não em casa, que era o correto que a gente deveria fazer, lá no lixão pelo menos você vê, né? Muita gente separando para vender e tal. Não é só pelo dinheiro, mas é pela preservação realmente da natureza. Combustível menos poluente. Para quê? Para realmente não contaminar o planeta. Estamos evoluindo ou não? Não estamos tendo? Ó. Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados, que quando a gente fala, né,
Eu tenho um espírito. Eu não, né? A gente fala assim, eu tenho um espírito. Não, você é um espírito. Você tem um corpo, né? Você tem um espírito que habita esse corpo. Às vezes não é bem o corpo que a gente gostaria de ter, mas é o que nos serve no momento. Mas então você é espírito, olha lá, nós somos espíritos participantes dessa transição planetária, evoluindo ao longo dos processos reencarnatórios através das nossas reformas morais. Então nós estamos evoluindo através das nossas reformas morais. O mundo de regeneração é um mundo mais evoluído, como nós vimos lá, não é? Portanto, vai ter espíritos mais evoluídos, moralmente falando. E se o nosso propósito é a evolução, você viu lá o slide anterior, nosso propósito não é a evolução? Se o nosso propósito é a evolução, o que nós devemos fazer? Temos que nos elevarmos espiritualmente, moralmente falando, efetuando essa tal de reforma moral. Ou seja, realizarmos a nossa reforma íntima. Quem tem vindo com frequência assistir palestra, tem visto muito falar de reforma íntima, né? O que é reforma íntima? Melhora interior. Para que serve? Aperfeiçoamento moral, para nós nos aperfeiçoarmos essa reforma íntima. Como fazer? Melhorar as nossas atitudes, aproximando-nos tanto quanto possível do ideal cristão. Por onde começar? Já entendi. Eu quero habitar o mundo de regeneração, lá tem que estar mais evoluído do que eu estou. Eu quero evoluir, eu tenho que fazer uma reforma moral, que é a reforma íntima. Até aí eu entendi. Como que eu vou fazer? Melhorar as nossas atitudes. Por onde que eu começo isso? Porque se o mundo vai passar para a regeneração, não vai ter tanto sofrimento, vai predominar o bem, queremos habitá-lo, não é? Por onde que eu vou começar? Para me reformar moralmente? Pela autocrítica. Por quê? Dá para terceirizar a reforma íntima? Você precisa mudar. Dá para você pedir para ele fazer essa gentileza para você? Dá para você contratar aquelas firmas, né? Fazem tudo, tem umas firmas na internet que faz tudo que você imaginar. Dá para você entrar lá no site e falar, eu quero uma reforma íntima. O cara faz de tudo, não é? Olha o que diz, às vezes achamos mais fácil jogar para o outro a responsabilidade sobre o nosso autoaperfeiçoamento. Às vezes a gente joga para a religião. Eu vou frequentar aquela religião, que aquela religião vai me modificar, né? Às vezes é fácil, né? Às vezes a gente joga para os pais. É na responsabilidade deles me ter feito uma pessoa diferente, não é isso? Às vezes a gente joga para o terapeuta. Já montou em cima do terapeuta e fala, me faça outra pessoa. Alguém vai fazer de mim uma pessoa melhor. Olha só, é fácil, a gente joga para o outro a responsabilidade. Mas, na verdade, esse é um compromisso nosso, particular. Não dá para terceirizar. E, aliás, um dos maiores compromissos que assumimos é evoluirmos moralmente, quando viemos para cá. Não faltará ajuda, com certeza. A espiritualidade vai estar sempre a nosso dispor, nos acompanhando. Mas o esforço continua sendo pessoal. Tá? E como se faz isso, então? Agora eu já sei. A tal da reforma íntima que eu tenho que fazer para evoluir, para morar lá no planeta... Sou eu que tenho que fazer? Então vamos prosseguir. Como se faz isso? Olha aqui que diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos. Qual que é o meio mais prático? Eu até acho que tem um pouquinho de brasileirismo nisso, né? Porque eu falei assim, mais prático, né? O cara já quer, né? Ser bem rápido, né? Qualquer maneira mais fácil da gente fazer isso aqui, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Pergunta aos espíritos, qual que é o meio? Eu estou querendo mudar? Me ensina aí, ó a resposta no Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Quem falou isso? Sócrates. Antes de Cristo,
por volta de 400 anos antes de Cristo, antes de Jesus, então isso já faz 2.500 anos que ele falou. Para você se modificar, primeiro, você tem que se conhecer. Porque, olha lá, parece que então o conhecimento de si mesmo é o progresso individual. Como nos conhecer? Ixi, o Sócrates mandou eu me conhecer, e aí? Sócrates, né? Vai ter contato? Né? Não vai, né? Então não vou saber. Como que eu vou me conhecer? Como que eu vou me julgar? Como que eu vou, né? Para me conhecer eu tenho que analisar minhas atitudes, é isso? Olha lá a dúvida. Analise nossas atitudes como se fosse do outro. A gente olha para o outro, como se ele estivesse fazendo, quando você está fazendo algo, olha para você como se fosse outra pessoa. Aí você olha, você fala, gente, não é possível que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? Hã? E aquela pessoa é você. Então, se você reprovar essa atitude no outro, ela também não vai ser, melhor em nós. Hipótese alguma, se você reprovar uma atitude de alguém, analisa se você não tem a mesma atitude. Que a gente, né, tem muito disso, né? Não é? A gente analisa a atitude. Tem uma historinha que fala assim, que as duas comadres se encontraram na cidade e uma tinha um casal de filhos. E a comadre falou assim para a outra, e a sua filha casou-se? Casou-se. Muito bem casada. Você acredita que o marido dela levanta de manhã, faz o café, leva para ela na cama, levanta as crianças, troca as crianças, leva na escola, volta para depois levá-la ao trabalho? Ela casou-se muitíssimo bem. E o seu filho casou-se também? Casou, mas não teve a mesma sorte. Casou com uma vagabunda. Que ele tem que levantar de manhã, fazer o café, levar o café para ela na cama, acordar as crianças, trocar as crianças e levar ele na escola, para depois voltar ainda buscá-la para levar no serviço. Já pensou? Olha como que é a situação. Quando se tratava da filha dela, casou bem, né? Aí o filho faz a mesma coisa que o genro, casou mal. Não é mais ou menos assim? A gente analisa a situação de acordo com aquilo que a gente acha que é o correto. Então as atitudes não são diferentes. Você olha na pessoa e vê uma atitude, analisa se você não faz aquela atitude. Se você está reprovando no outro, com certeza, essa atitude é reprovável em você. Não tem como. E olha o que a gente faz, então, quando a gente olha para a gente, Olha lá o tio Patinhas, né? A gente é avarento, às vezes, né? Tem a pessoa que é avarenta, ela só quer juntar, né? E vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. Aí ela disfarça e fala assim, não, mas é que eu sou econômico, né? Eu sou econômico, eu sou uma pessoa que luta com a vida, eu sei quanto custa, eu batalhei muito, eu sou econômico, né? Tá com 150 casas alugadas, né? Não, mas eu sou econômico, né? Uma pessoa econômica. Existe uma diferença, porque quando a gente fala isso, às vezes tem alguma pessoa que está ouvindo e fala assim, poxa vida, está criticando a pessoa que é econômica? A situação que a gente vive hoje está difícil. Não. Existe duas situações que você distingue a pessoa que é econômica do avarento. Por exemplo, vou citar outro exemplo, que fica fácil. A pessoa, quando passou a lata de óleo, era uma lata. Vou olhar para a turma mais antiga, uma lata, né? Aí passou para o PET, não é? Não passou para PET? A pessoa ficou estressadíssima. Isso é uma história real. A pessoa ficou tão estressada, que chegou até a ligar no 0800. Por quê? Porque ela esquentava a lata de óleo e tirava dali do fundo da lata, tirava dali meia colher, uma colher. Não precisa se preocupar quem fazia isso, tá? Porque muita gente pode estar ouvindo e falar, nossa, mas eu fazia isso também. Gente, podia fazer, não é o problema em fazer isso. Acontece que essa pessoa era só ela e a mãe. Havia perdido o pai deixou uma fortuna imensa, ela não se casou, era ela, a mãe e um cachorrinho. Ela tinha 220 imóveis aqui em Rio Preto, que era administrado e que tinha aluguel. Essa pessoa, ela é econômica ou ela é avarenta?
Entendeu a diferença? A questão não é no ato em si, é no conjunto. Porque pode ser que uma senhorinha que ganha um salário mínimo, que tem aí 4 filhos com o marido preso, ou o marido doente, ou o marido foi embora, 4, 5 filhos para criar, está pagando aluguel, comprando gás, talvez ela tenha essa necessidade. Aí é uma questão de economia, é diferente. A economia, mas muitas vezes nós se encaixamos nisso, ó, né? A gente acha que nós se colocamos como pessoas econômicas, e na verdade, muitas vezes nós estamos sendo avarentos. Aí nós temos outra situação, o orgulhoso. Ele crê que está sempre com a razão, não muda de atitude. Muitas vezes, um exemplo, chama a atenção de um funcionário na frente de todo mundo, faz passar pela maior humilhação, aí ele diz assim, olha, eu sou uma pessoa boa, eu fiz isso para ele aprender, para ajudar ele a crescer. Hã? Olha só, tá certo? Olha, nós queremos justificar uma atitude nossa, ainda a gente diz que fez isso para outra pessoa aprender. A gente não aceita que nós estamos errados, né? Aí nós temos a última questão, o rancoroso. Acredita que o motivo do seu ódio não merece perdão. Não merece perdão. Ele guarda um ódio que não merece perdão. Divaldo fez uma palestra e a mulher chegou nele sobre o perdão, ele ia falar sobre o perdão e a mulher pergunta assim para ele, Divaldo, como é que eu posso perdoar o cara que matou o meu marido na minha frente, no carro? Como é que eu posso perdoar essa pessoa? Ele falou, você pode, mas você não quer. Porque é muito mais fácil odiar, porque o exercício do perdão é complicado. E aí passou a palestra inteira, no final ela procurou o Divaldo e disse, Divaldo, perdoar, talvez ainda não consigo, mas eu vou deixar de odiá-lo. Já é um começo. Já é uma transformação. Porque ao momento que ela passa, que ela deixa de odiar uma pessoa, qual é o próximo passo? Perdoar. Amar. Não é isso? Não são esses os ensinamentos que a gente vem aqui ver de Jesus? Amar o próximo. Como você vai amar alguém que você está odiando? Que você não perdoa? Não dá para pular. Tipo, eu estou odiando hoje e amanhã cedo. Tá? É necessário perdão no meio disso tudo. Não é verdade? Então, muitas vezes, a gente acha que aquele motivo não tem perdão. A gente justifica, não. O que ela fez não tem perdão. Olha o que diz a próxima pergunta do Evangelho dos Espíritos. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, então. Entendi, eu tenho que me conhecer a si mesmo. Porém, a dificuldade está em cada um se conhecer a si mesmo. A gente olha ali no slide anterior e diz assim, não, eu sou o econômico, a gente não se vê. Olha o que diz Santo Agostinho, qual o meio de conseguir reconhecer os seus erros? Ele diz assim, ó, fazei o que eu fazia. Quando eu vivi na terra, no fim do dia, interrogava a minha consciência, passava uma revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E muitas vezes, a gente deixa para fazer isso no dia 31 de dezembro, às 23h45, né? Não é assim? Final do ano, a gente vai fazer uma retrospectiva do que você fez durante o ano inteiro. Pergunto, dia 31 de dezembro, o que você fez na véspera de Natal? Você já não lembra. Não sabe nem onde você passou o Natal. Onde você passou o Natal? Peraí, deixa eu pensar. Como é que você vai lembrar do ano inteiro? Por isso que Santo Agostinho fala, no final do dia, vai ficar mais fácil. No final do dia, eu brinco, passa a régua, e vai averiguar o que você fez. Vai analisar suas atitudes. É assim que a gente se conhece, tá? Vê se você não teve nenhuma atitude de avareza, como eu mostrei lá atrás, de orgulho, onde você trabalha, de ódio na tua casa, uma briga, um rancor. Eu digo mais, faz isso no fim do dia e reconsidera no mesmo dia. Por quê? Como falou a mensagem, amanhã pode ser tarde. Né? Você magoou alguém, você ofende alguém, aí você deixa daí uns dias para pensar sobre aquele assunto, reconhece que está errado, vai lá pedir perdão, o cara já desencarnou. Aí você tem que vir aqui no centro, numa sessão mediúnica. Não existe, não é por aí.
No final do dia, dá tempo de você reconsiderar aquele ato. Dá tempo de você corrigir. Então, por isso que Santo Agostinho está grifado lá, no final do dia. Que aí dá para você lembrar. Bota a cabecinha lá antes de fazer a oração, né? Antes de falar, perdoa as minhas dívidas, assim como... Vê se você não está aí com rancor, com ódio de alguém. Primeiro passo, então, é reconhecer as nossas atitudes erradas diariamente, como está colocado ali. Verificar se não fomos avarentos, orgulhosos, se não ofendemos, se não odiamos, se nós praticamos algum tipo de caridade. Porque muitas vezes, não fazer o mal também não resolve, se você não fez o bem. Tá? Eu não fiz mal para ninguém, mas também não fiz o bem, ou seja, você está parado. Nós não estamos para evoluir. A gente evolui fazendo o bem. Parado, você não vai a lugar nenhum. Então, a gente, será que nossa, eu fiquei um tempão à toa, podia ter ido visitar um asilo, podia ter ido lá no centro, ajudar o pessoal a confeccionar as coisas, podia ter ido trabalhar, né, num bazar, podia ter ido visitar um doente no hospital. A gente, nem o parente. Será que eu fiz isso? Será que eu estou preocupado com alguém? Será que eu estou preocupado em evoluir? Segundo, estuda as próprias imperfeições. A hora que você consegue detectá-las, você vê onde você está errando, estuda as imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Porque às vezes é difícil. É difícil. Às vezes a gente tem alguma atitude que é difícil combater. A gente até sabe que está errado. Eu dou um exemplo. Um médico não sabe que fumar está errado, que vai matar, que causa um número enorme de problemas. Quantos médicos que a gente conhece que fumam? Ou seja, é difícil. Às vezes pela vida estressada, pelo tipo de, né? Por N motivos é difícil a pessoa mudar uma conduta, não é? Por isso que fala lá, trabalha sem cessar para combatê-las. Porque não é do dia para a noite que você vai abandonar. Você tem algum modelo de comportamento, que a gente é cheio, né, de... Tem um modelo? Tudo assim hoje, não vai na internet, você acha modelo de tudo. Tem algum modelo para eu me espelhar? Tem? Tem. Vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos novamente. Qual o modelo e guia para a humanidade na Terra chegar à evolução? Olha lá, estamos falando em evolução. Pergunta, qual que é o modelo? Me dá aí o modelo, né? Para tornar-se um homem de bem. A questão 625 do Livro dos Espíritos tem a resposta mais curta das 1019. Olha o que ela diz, Vede Jesus. Tem o modelo? Tem. Vede Jesus. Aí você fala, aí chutou firme, né? Não. Olha lá. Nós não podemos fazer igual a Jesus. Alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. A gente consegue fazer isso? Ainda não, né? Mas a gente pode dar um prato de comida para alguém. Ajudar na confecção de uma sopa numa entidade, num asilo. Não é alimentar alguém? Não é estar suprindo a necessidade material de alguém? Quantas vezes que a gente se pega fazendo isso? Hoje, nós estamos 8h30 da noite, olha para trás, vê se a gente fez isso. Fazer enxergar um cego, dá para tocar a mão de um cego e fazer ele enxergar? Ainda não. Mas a gente pode ler essa mensagem que entregaram na porta para uma pessoa que não tem visão, que a gente conhece, ou vai lá no Instituto do Cego, você não conhece ninguém, fica lá na porta, vai aparecer bastante. Lê essa mensagem para alguém. Nós fizemos isso? Ressuscitar um morto como fez Jesus com Lázaro? Colocar a mão, levanta-te, anda? Não. Mas a gente, principalmente nós que estamos no centro espírita e temos conhecimento que a vida não acaba aqui, nós não podemos ressuscitar, mas a gente pode ir lá levar um consolo para quem perdeu um ente querido. Para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho, para alguém que perdeu um ente querido, não podemos? Não vamos ressuscitá-lo, mas a gente pode confortar esse coração. Fazer andar um paralítico? Não, não podemos, mas a gente pode comprar uma cadeira de roda. Pode ajudar alguém, criar aí uma turma para adquirir uma cadeira de roda. Falar só de amor como fez Jesus? Não. A gente não consegue, mas a gente pode disciplinar a nossa língua. Olha que diz Paulo de Tarso sobre disciplinar a nossa língua. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, que for boa para a sua edificação.
Ou seja, quando você puder ajudar, ajuda através da palavra, mas nem sempre é assim. A gente usa a palavra, às vezes, para criticar, para colocar a outra pessoa mais para baixo. Não saia da vossa boca, já é uma caridade. Use a palavra para edificar. E começando pelos mais próximos, né? Porque muitas vezes é dentro do lar que a gente causa os maiores tumultos, que a gente deixa de fazer todas essas compreensões. A gente deixa de evoluir muitas vezes com maior oportunidade que é dentro da nossa casa. De fazer que está surdo numa conversa que não nos interessa, né? Uma das mais difíceis, a prática do perdão, para encerrar. Perdoar não significa só esquecer, mas não desejar o mal para aquela pessoa que nos ofendeu. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu perdoei. A pessoa vem numa calçada, a gente dá a volta e vai lá na outra calçada, né? Está no supermercado, fica se escondendo da pessoa, né? Para não ver. Você perdoou? Não. Você encontra a pessoa que te magoou, você fala, eu perdoei. Ela está numa cadeira de roda com os dois braços engessados, as duas pernas, fala, eu perdoei, mas Deus não perdoou, né? No fundo você perdoou? No fundo você perdoou, era tudo que você queria e não conseguia fazer. Hã? Isso é perdão? É difícil, não é difícil perdoar? Mas olha lá, é a prática incessante. Olha o que diz Chico Xavier. O Evangelho de Jesus está repleto de exemplos de pessoas que mudaram de vida. Paulo de Tarso, que era o maior perseguidor dos cristãos, passou a ser o maior divulgador do cristianismo. Mudou-se. Maria Madalena, que era uma mulher de vida fácil, vivia, né? Mudou de vida e seguiu Jesus até o momento da morte. Zaqueu, que era o cobrador de impostos, que roubava todas as pessoas de quem ele cobrava. Ele disse, Senhor, eu vou devolver tudo. Ele foi reparar, as pessoas repararam ainda. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriela, que eu até coloquei ali para não esquecer, aquela, eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, a gente não pode morrer assim. Hã? Não dá para ter, não é? Ó, Chico diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, a gente olha para trás e vê os erros que a gente teve, ó, qualquer um pode começar agora e fazer um fim diferente na nossa vida, concordam? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Porque às vezes a gente não se transforma numa única encarnação, nesta única encarnação, né? Obviamente que não. Não se transforma em nenhuma única, mas às vezes a gente empenha um esforço muito grande para domar as nossas más inclinações. É por aí que você percebe. Se você está fazendo esse esforço, vale a pena mudar? Lembra da borboleta? Que era uma lagarta, olha que coisa linda. Vale a pena mudar? Vale, né? Sugestão, não tire os olhos do que precisa melhorar dentro de você. Faça a autocrítica e não tire o olho e fala, não, eu tenho esse defeito, eu vou conquistar. Agradece e valoriza essa oportunidade que nos foi dada, principalmente hoje, do conhecimento. Né? Que Jesus traz essa informação para nós direto, de um pedacinho do Evangelho. Porque é uma oportunidade que, como falou a lição anterior, como falou a mensagem, é uma oportunidade para ser executada rápido. É uma tarefa para a gente agilizar. Eu peço que Jesus abençoe todos vocês e que se envolvam com amor e carinho para vocês poderem executar a reforma íntima que nós precisamos. Boa noite.